que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha, a Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida, nem os seus olhos fechados, né, e nem os seus ouvidos também tapados, para não poder nos ouvir, e nem os seus olhos fechados para não poder nos ver. Mas a Bíblia alerta, eis que as vossas iniquidades, Isaías capítulo 59, eu quero comentar com você, enquanto você acha, versículo 1 e 2. Essa palavra tem poder de mudar a sua vida. Olha o que está dizendo. Iniquidade é um pecado repetido várias vezes. Quando a pessoa comete o mesmo, ela vive a prática daquele mesmo pecado, de um mesmo pecado, aquilo se torna iniquidade. É a prática de um pecado repetido ali várias vezes. Então a Bíblia fala que a separação entre o homem e Deus é a iniquidade do homem. Agora, vai lá, por favor. Lá, nós vemos aqui em Isaías, foi o profeta Isaías, Deus usou o profeta Isaías para falar a respeito disso. O profeta Isaías era um profeta messiânico também, né? Ele profetizou a respeito da vinda física de Jesus. Isaías viveu uns 500 e tantos anos antes de Jesus, e o Espírito Santo já usava o profeta Isaías para falar da redenção vinda por Jesus. Agora vamos lá, por gentileza, lá em Marcos capítulo 15, versículo 34. Está dizendo assim, Marcos capítulo 15, versículo 34. A hora nona era às 3 horas da tarde, viu, meus irmãos? A hora nona, às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Isso é forte demais, irmãos. Isso é forte demais. Por quê, irmãos? Hoje, nós aprendemos que as pessoas estão vivendo o peso da mão de Deus. Ah, porque Deus está pesando a mão na humanidade. Deus está pesando a mão no nosso país. Ah, o fulano está passando por esse problema, é porque Deus está pesando a mão na vida dele. Ah, porque o ciclano está passando essa pindaíba lascada na vida dele, é porque Deus está pesando a mão. Quando, na verdade, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus, ele não pesa a mão. A mão de Deus não está estendida para ser pesada na vida do homem. Nós lemos aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, o próprio Deus falando: eis que a minha mão não está encolhida. Se a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida. E Deus falou: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa vos abençoar. Eis que os meus olhos não estão fechados para não poder vos ver, e nem os meus ouvidos tapados para não poder vos ouvir. Mas o vosso pecado, a vossa iniquidade faz a separação entre vós e o vosso Deus. Então o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que entre o ser humano e Deus existia um véu, existia uma barreira, e essa barreira era a nossa iniquidade, era o nosso pecado. Esse véu nos impedia de chegar a Deus. A Bíblia fala que esse véu era tão espesso que ele media aproximadamente ele tinha mais ou menos de 7 a 8 centímetros de largura, de espessura, a espessura dele. A altura dele era de mais ou menos uns 18 metros. Imagine 18 metros de altura, uma cortina larga.
a espessura dela, não a largura, mas a espessura desse tecido, desse véu, aproximadamente de 7 a 8 centímetros. Ninguém, fisicamente falando, qualquer homem, imagino eu que nem o incrível Hulk teria poder de rasgar aquele véu, porque Deus mandou que Moisés fizesse esse véu grosso, espesso, exatamente para representar a separação entre o homem e Deus. O homem, ele tinha um limite, Então, de trás desse véu, quem é que estava, meus irmãos? De trás desse véu, de um lado desse véu, estava Deus com a mão estendida, com o seu olhar atento e com o seu ouvido voltado. E do outro lado do véu, estava nós, pecadores. Estava nós, cheio de pecados, cheio de defeitos, cheio de mentira, cheio de arrogância, cheio de orgulho, porque o pecado de Adão veio trazendo tudo isso, veio trazendo a arrogância, veio trazendo a mentira, veio trazendo o orgulho, e a Bíblia fala que não existia nenhum justo, nenhum sequer. Se você continuar lendo lá o livro de Isaías, no próprio capítulo 59, se você for lendo ali as referências abaixo, ali os versículos abaixo, você vai ver uma série de pecados que o profeta vem falando que o ser humano vinha cometendo contra Deus. E esse pecado, essa série de pecados, era exatamente aquilo que nos separava de Deus. Então o ser humano, ele tinha esse limite, ele podia chegar apenas até o véu. Ele não podia passar do véu, ele não podia ter esse contato direto com Deus, direto com o Pai. Por quê? Exatamente por causa da sua iniquidade, dos seus pecados repetitivos. O homem, ele cometia um erro hoje, ele era tomado de remorso, e amanhã ele cometia o mesmo erro. Chorava de novo, se arrependia, mas no dia seguinte cometia o mesmo erro. Você vai ver o profeta falando que o homem era mentiroso, o homem era orgulhoso, o homem era arrogante, o homem era injusto, não havia justiça. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, que quando Jesus Cristo veio, oh glória a Deus, isso que é poderoso, quando Jesus Cristo veio para se entregar por nós, ele veio com uma missão. Qual é a missão de Jesus? Se você ler lá no livro de João, capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia vai falar qual era a missão do Filho. Qual é a missão de Jesus? No versículo 17, a Bíblia fala assim, porque ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Então Jesus não veio para condenar aquilo que já estava condenado. O mundo já estava condenado pelo pecado, pelas iniquidades. O mundo já estava condenado, o mundo já vivia afastado de Deus por causa dessa cortina que separava o homem de Deus. Então não precisava de vir Jesus aqui na terra para falar, olha, você está separado de Deus. O homem já estava separado de Deus. Não precisava Jesus de vir aqui à terra para Jesus condenar o homem. Por quê? Porque o pecado do homem já o condenava. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Então, não tinha necessidade de Jesus se humanizar, de Jesus se vestir de carne, se humanizar, se tornar humano, descer aqui à terra, simplesmente para nos apontar os nossos erros e de falar coisas que a gente já vivia. Falar, olha, você é um condenado. Condenado a gente já era. Ele falou, só que a Bíblia fala, ele não veio para condenar o mundo, porque aquele que não crer já está condenado. Então o mundo já estava condenado. Qual é a missão dele? Ele veio para dar uma oportunidade para o mundo. Ele veio para dar uma oportunidade para o homem se voltar para Deus. Oh, glória a Deus. E como é que Jesus fez isso, meu irmão? Existia naquela época um costume, todos os dias, os sacerdotes pegavam um cordeiro, todos os dias às 3 horas da tarde, a hora nona. O sacerdote, ele pegava um cordeiro, sacrificava aquele cordeiro, derramava o sangue daquele cordeiro, e imolava, sacrificava aquele cordeiro em favor do pecado daqueles moradores, em favor do pecado daquele povo, todos os dias às 3 horas da tarde, para que aquele povo fosse justificado. Então todos os dias, às 3 horas, era costume de fazer aquele sacrifício, o pecador levar o cordeiro para o sacrifício no templo. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele veio
como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Interessante que aquele véu que nos separava de Deus era o nosso pecado, era a nossa iniquidade. Olha o que nós lemos lá em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão de Deus não está encolhida para não te abençoar. Eis que os olhos de Deus não estão fechados para não poder vos ver. E os ouvidos de Deus não estão tapados para não poder vos ouvir. Mas o vosso pecado faz a separação. Ou seja, existia uma grande cortina, um grande véu que fazia a separação de nós e Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, João Batista viu Jesus se aproximando no Rio Jordão. Como é que João Batista declarou? Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, que coisa poderosa! Jesus não veio apenas para cobrir o nosso pecado com o sangue dele. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E é por isso que a Bíblia fala aqui, ó, que por volta da hora nona, em Marcos capítulo 15, no versículo 34, a hora nona, que era às 3 horas da tarde, exatamente a hora do sacrifício, te oferecia um sacrifício em favor do pecado do povo. A Bíblia fala que a hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, naquele momento que Jesus estava clamando isso, a Bíblia fala que o nosso pecado, irmão, estava caindo sobre Jesus. Todos os nossos defeitos, a nossa mentira, sabe, o nosso orgulho, a nossa soberba, as nossas vaidades, tudo aquilo que nos separava de Deus, as nossas iniquidades, todo o nosso pecado, a Bíblia fala que estava caindo sobre Jesus. E quando Jesus olha para Deus, Jesus ele se sentiu desamparado, não porque Deus o desamparou, mas naquele momento Deus não estava vendo o Filho dele apenas. Deus estava castigando o nosso pecado. Ou seja, existem alguns teólogos que falam isso, eu até acredito sim, que naquele momento Deus estava com o rosto virado do seu Filho. Naquele momento Deus virou o rosto, quando Jesus falou: por que o Senhor me desamparou? Naquele momento Deus estava com o rosto virado, por quê? Mas Deus não estava com o rosto virado para Jesus. Deus estava com o rosto virado porque os nossos pecados estavam em Jesus. Dá para compreender isso, querido? Por que o Senhor me desamparou? Aí a Bíblia fala, querido, que na hora nona, às 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito ao Pai. Ele se entregou. E quando Jesus se entregou, ele morreu por nós. Olha o que a Bíblia diz no versículo 38. Que coisa poderosa. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Aquilo que nos fazia separação de Deus já não faz mais. Aquilo que nos separava de Deus já não nos separa mais. Oh, glória a Deus. Então, por que eu afirmei para você no começo dessa live, e volto a te afirmar agora, que a mão de Deus não está estendida para pesar sobre nós? Por que eu afirmei para você que Deus ele está com o seu olhar atento, voltado para aquele que o clama? Porque ele mesmo declarou que de trás do véu estava Deus com a mão estendida, com o olhar atento e com o seu ouvido voltado. E aquilo que nos fazia separação, que era o nosso pecado, que é representado ali pelo véu, a Bíblia fala que quando Jesus Cristo morreu na hora nona, às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício, aleluia, a Bíblia fala que aquele véu se rasgou de alto a baixo. Oh, glória a Deus. De alto a baixo. Por que de alto a baixo? Deus rasgou o véu de alto a baixo. Foi Deus quem rasgou. Foi o próprio Deus quem removeu aquele véu. Foi o próprio Deus que abriu para nós o caminho, para nos dar a oportunidade de viver a perfeita vontade dele. Deus tem uma perfeita vontade para você, meu irmão. Talvez você vire para mim e fale: pastor, então por que tem tanta pessoa sofrendo? Por que a gente olha e tantas pessoas morrendo aí nas filas de hospitais, tantos pais de famílias passando necessidade? Por que tantas pessoas deprimidas? Por que isso, por que aquilo? Já que Deus é tudo isso mesmo. Oh, querido, porque mesmo Jesus se entregando por nós, ele deu para nós o livre-arbítrio. Você pode escolher crer nele ou não.
se você escolher crer nele, confiar na palavra dele, se você escolher entender que não existe mais separação entre você e ele, a sua vida será mudada por completo. Isso o diabo não quer que você saiba. O diabo quer que você pense que a mão de Deus está pesando sobre o homem por causa do pecado do homem. Só que a própria Bíblia fala que Deus é justo. E na justiça, querido, talvez tenha um advogado me assistindo aí agora, ou vão me assistir depois. Você sabe perfeitamente que a pessoa, ela não pode pagar pelo mesmo crime duas vezes. Isso é injusto, né? A justiça não permite que a pessoa pague pelo mesmo crime duas vezes. Se alguém cometeu um delito e ela pagou, tirou ali 10 anos de prisão por aquele delito, quando vencer aqueles 10 anos e ela for colocada em liberdade, e se ela chegar em casa, não vai chegar uma viatura de polícia atrás dela e falar: olha, eu vim levar você preso porque há 10 anos atrás você cometeu esse delito. Ele vai falar: poxa, mas eu acabei de pagar pelo meu delito. A minha ficha agora está limpa. A pessoa não pode pagar pelo mesmo erro duas vezes. Assim é a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus pagou por nós. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Isaías capítulo 53, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Ele não carregou uma dor dele, ele carregou uma dor nossa. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, meu irmão, aquela cruz, se ela fosse de Jesus, então você e eu deveríamos carregar uma cruz pesada também sem reclamar. Mas aquela cruz que Jesus carregou não era dele, ela era sua, era minha. A Bíblia fala que quando ele carregou no nosso lugar. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. Está dando para compreender isso aí, meu irmão? Que Jesus pagou o preço, e se ele já pagou o preço está pago. Preço de quê, pastor? Do pecado, o salário do pecado. Então, meu irmão, você não precisa mais viver debaixo do jugo do pecado. Você não precisa mais viver debaixo da consequência do pecado de Adão na terra. Você não precisa mais viver afastado de Deus, separado de Deus, longe de Deus, porque o nosso pecado já não faz mais separação entre nós e o nosso Deus. Ah, pastor, mas o senhor acabou de ler que o pecado faz separação. Fazia separação antes de Jesus rasgar aquele véu. Só que aquele véu não existe mais, aleluia. Aquela barreira não existe mais, porque o próprio Deus a rasgou, o próprio Deus a rompeu, para nos dar a oportunidade de poder viver diante dele, viver em paz, viver em graça, viver em saúde, viver uma bênção. Amém, querido? Viva essa vida abundante. Amém, querido? Amém? Nós tínhamos um limite, e o nosso limite era apenas até o véu. Mas depois que esse véu se rasgou, nós podemos, Jesus falou, chegai-vos confiantemente junto ao trono da graça. Oh, glória a Deus! Você pode chegar com confiança junto ao trono da graça. Antigamente a gente servia a Deus, o povo servia a Deus apenas por medo de ir para o inferno. Muitas pessoas buscavam a Deus porque tinham medo de morrer e de perder a salvação eterna, de ir para o inferno. O foco delas era esse: eu não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Quando Deus vinha corrigir o povo, antes de Jesus, antes do sacrifício de Jesus por nós, Deus falava: olha, se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso, 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 vocês vão morrer, e vai acontecer isso, isso e isso. E para não acontecer aquelas coisas, o povo se voltava para Deus. Eles não se voltavam para Deus porque amavam a Deus. Eles não se voltavam para Deus porque queriam desenvolver um relacionamento de comunhão com Deus. Eles se voltavam para Deus porque eles não queriam viver a consequência do erro, a consequência do pecado. Eles não queriam morrer, eles não queriam ficar doentes. Eles não iam para Deus porque amavam a Deus. E hoje muitas pessoas são assim. Elas não buscam a Deus, talvez por amar a Deus. Elas buscam a Deus porque têm medo de morrer e de ir para o inferno. Vou falar uma coisa para você aqui. Talvez você vai concordar comigo ou não. Mas logo que começou essa pandemia,
logo que começou essa pandemia, eu nunca vi tanta pessoa se converter no Facebook. É ou não é verdade, irmãos? Toda live que se fazia era 300, 400 visualizações simultâneas, né? Ora por mim, pastor, não sei o quê, tô na fé, pastor, não sei o quê. Não é errado, não. Eu só tô falando que na hora do desespero é fácil a pessoa voltar para Deus e não é errado, não. Não é errado, não. Glória a Deus por isso. Nem que seja na hora do desespero. Deus quer que a pessoa volte para Ele. Mas entenda que Deus, quando Ele abriu o véu, Ele não apenas nos livrou de ir para o inferno. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ele não apenas nos livrou de ir para lá, mas Ele nos mostrou um caminho perfeito, que é a presença dEle. Quando Ele abriu o véu, Ele estava dando para nós a oportunidade de poder conhecer Ele na íntegra, como Ele é de verdade. Não como a religiosidade ensina, não como o tradicionalismo ensina, mas como Ele é de verdade. Amém? Vive essa experiência com Deus além do véu, em nome de Jesus.